Olá, então vamos agora falar sobre ciências, né? Nós paramos na página 85. Na 86, vem alguns exemplos falando sobre a forma de produção desses recursos, né? Que pode ser utilizado, as vantagens e desvantagens. E aí, na página 86 do seu livro, vem alguns exemplos. Então, vamos continuar aí para que nós possamos terminar, né? Então, vamos lá. Vejam bem. Um minutinho. Aí, vamos lá. Então, aí nós temos usina hidroelétrica de Itaipu. A barragem foi feita no Rio Paraná, na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Lembra da desvantagem que é ter que desapropriar pessoas, né? Tem que alagar esse espaço, enfim, tem vantagens e desvantagens. Usina de geração de energia a partir da radiação solar no Piauí. Usina termoelétrica em Petrolina, Pernambuco. Turbinas eólicas da usina de Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina. Bom, agora vem aí. O que pode ser feito para reduzir o desmatamento e conservar as áreas naturais? Tem solução. Então, vamos ver aí. Os ecossistemas fornecem a nós recursos e benefícios. Por exemplo, uma floresta mantém o clima da região mais fresco e úmido, purifica o ar, e retirando o gás carbônico da atmosfera e colaborando para a redução do aquecimento global. Ela mantém a qualidade da água dos rios e nascentes, evitando o assoreamento e serve de abrigo para animais polinizadores que são indispensáveis para a reprodução de muitos tipos de plantas, entre outros inúmeros benefícios. Vocês sabem, né, que os insetos vão até as flores, como por exemplo a abelha. Daí ela suja suas patinhas e vai em outra flor e assim ela vai polinizando. Para ajudar a reduzir o desmatamento, podemos estar atentos para a origem daquilo que consumimos, optando, sempre que possível, por alimentos e outros artigos que tenham sido produzidos de forma sustentável. Por exemplo, a criação de gado, aqui no Brasil, é uma das grandes responsáveis pelo desmatamento da região da Amazônia. Vocês têm visto aí na televisão o que está acontecendo, né? Assim, reduzir o consumo de carne vermelha ou optar por carnes que tenham sido produzidas de forma mais sustentável ajuda a reduzir o desmatamento, né? Porque eles desmatam, além de retirar madeira, para fazer plantação e também para a criação de gado. Então, se comêssemos menos carne vermelha e optássemos por outros, talvez isso ajudaria também, né? Talvez não, ajuda. Apoiar organizações que promovam a conservação do ambiente, aliás, na região em que você vive, procurando conhecer suas ações, ajudando a divulgá-las. Também é uma forma de contribuir com a conservação das áreas naturais. Além disso, conversar sempre que possível com as pessoas próximas, como parentes, amigos e vizinhos, a respeito da importância do consumo consciente, ajuda a disseminar a consciência da conservação. Bom, tudo isso já tem acontecido. Por quê? Porque o próprio homem está vendo, né, que isso já é uma consequência das atitudes, né, dos seres humanos. Então, precisa, sim, mudar esse hábito. Então, vamos lá. O que pode ser feito para evitar a poluição e o desperdício da água? O desperdício de água pode ser evitado por meio da mudança de atitudes, como reduzir o tempo do banho, fechar a torneira enquanto se escova os dentes e aproveitar a água da máquina de lavar roupas, né, para lavar o quintal. Já para evitar a poluição, podemos usar detergentes biodegradáveis, não jogar óleo na pia, dar preferência para alimentos produzidos sem agrotóxicos, incentivando assim esse tipo de agricultura.
Então, veja bem, lembra que a tia Mauro sempre fala da questão da água, né? Lá na escola mesmo. Falar sobre, coloca só metade, depois você vai lá e quando acabar você coloca mais. Porque às vezes as pessoas acham que o interessante é encher a garrafa de água e depois quer jogar fora e não quer utilizar essa água mais para nada. Então, é uma água que não tem retorno. Então, vamos ver aí, aplicando a ciência. Tratamento da água, captação e tratamento do esgoto. O fornecimento de água tratada e a coleta e tratamento do esgoto são direitos dos cidadãos. Eles fazem parte de serviços conhecidos como saneamento básico, que também engloba a coleta dos resíduos, a limpeza urbana, a captação das águas da chuva. Esse trabalho tem como objetivo promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas. O tratamento da água para consumo humano retira impurezas e micro-organismos da água, evitando a transmissão de doenças. Após o uso da água nas residências, estabelecimentos comerciais e indústrias, há a formação do esgoto. O esgoto é composto pelas águas e os resíduos da bacia sanitária, das torneiras e dos chuveiros. Esses resíduos podem contaminar o ambiente e provocar doenças. Por isso, antes de ser lançado no ambiente, o esgoto deve ser coletado e tratado. O iodo que resulta do tratamento do esgoto também deve ser tratado e pode ser encaminhado para o aterro sanitário. Ou pode ser utilizado como adubo em algumas produções agrícolas. Nos esquemas a seguir, conheça as etapas de tratamento da água e do esgoto. Então, veja bem como é que é. Você sabe que a água vem do rio, né? Então, local de captação da água. Pode ser um rio, um lago ou uma represa, por exemplo. Aí, o que acontece? Depois, captação e bombeamento. A água é captada do reservatório e bombeada para a estação de tratamento. Pré-coloração e coagulação. É adicionado cloro à água, além de outras substâncias químicas. A água é agitada para ajudar nas partículas de sujeira a se agregarem. Então, nessa parte aí da pré-coloração, né, onde que são colocadas as substâncias para que a água depois a gente possa tomá-la. Floculação. Outra substância química é adicionada à água, fazendo com que as impurezas formem flocos, o que facilita a sua remoção. Decantação. Como os flocos de sujeiras são mais densos que a água, eles afundam e se depositam no fundo, sendo removidos. Olha aí, lembra sobre densidade? Filtração. A água passa por filtros como porosidades de diferentes tamanhos, o que permite retirar todas as impurezas. Depois, cloração e fluoretação. Nessa fase, o cloro é adicionado novamente à água, agora com o objetivo de eliminar micro-organismos. Também é adicionado flúor para ajudar a prevenir cáries. Reservatório. Depois de tratada, a água vai para os reservatórios das cidades. Distribuição. Dos reservatórios, a água segue por grandes tubulações chamadas adutoras. Depois vai para a rede de distribuição. Das adutoras, a água segue por tubulações até chegar à casa das pessoas, né? E depois na cidade. Vejam bem que, olha só, o caminho que essa água percorre para chegar até a nossa casa, né? É um longo caminho. Então, vamos ver agora as etapas de tratamento do esgoto. A cidade. O esgoto é produzido e coletado pelas tubulações da rede de esgoto. Rede de esgoto. Tubulações que encaminham o esgoto para as estações de tratamento. Grandes sistemas de filtragem em que ficam retidos objetos maiores presentes no esgoto, como papel, embalagens, plástico, aliás, entre outros. Caixa de areia. Caixa em que é retirada a areia presente no esgoto. O decantador primário. Sistema no qual as partículas mais densas de dejetos presentes no esgoto decantam, ocupando o fundo do decantador. Tanque de aeração. O líquido é areado, favorecendo a proliferação de micro-organismos que se alimentam de matéria orgânica que compõe o esgoto. A degradação da matéria orgânica forma
o iodo do esgoto. Decantador secundário. O iodo restante vai para o fundo do decantador e a água que fica por cima, já quase que completamente livre de impurezas, porém, essa água não pode ser usada para beber, cozinhar ou para higiene pessoal. Ela é despejada em rios ou reutilizada para limpeza de ruas, para irrigar jardins, entre outras. E aí, né, o rio. Bom, vejam só. Então, até o esgoto precisa ser tratado para ser jogado, né, novamente no rio. Então, por isso que a gente tem que cuidar. A nossa cidade não tem totalmente ainda a rede de esgoto para todo mundo, né? Por exemplo, aqui no meu bairro, que é o Parque das Laranjeiras, nem tudo ele já tem esgoto. A minha rua já fizeram, já tem 2 anos que fizeram a rede de esgoto. Enquanto você não tem a rede de esgoto, vai ficar esse dejeto que sai da nossa casa, esses resíduos, vai para a fossa, né, que eles falam. Por isso que às vezes entope, aí tem que chamar o caminhão para desentupir, para tirar esses dejetos e depois jogar fora. Mas, enfim, precisamos vencer, porque o saneamento básico é importante na vida de todas as pessoas, né, para que todo mundo possa viver bem. Então, vamos lá no Conecte o Assunto. Produção sustentável de alimentos. Opa, isso é bom, hein? Há técnicas de produção agrícola que promovem a conservação do solo, economizam água e não poluem o ambiente por não utilizarem agrotóxicos ou fertilizantes químicos. Assim, optando por consumir alimentos produzidos nesses sistemas, incentivamos os produtores e ajudamos a reduzir os impactos negativos do nosso consumo sobre a natureza. Vocês já ouviram falar em produtos orgânicos, né? Então, são as plantações que algumas pessoas fazem que não utilizam agrotóxicos, né? Então, é bom para nós, é bom para a natureza também. Então, olha só, plantação de pepino com irrigação por gotejamento. Essa técnica evita o desperdício de água e a erosão do solo. Então, essas mangueirinhas aí, elas soltam gotinhas de água que é tanto necessário para a plantinha. A produção agroflorestal, por exemplo, é uma técnica agrícola em que há a produção de vários tipos de plantas juntas, associando plantas que servem de alimento, como milho, banana, café, palmito, mandioca, com plantas florestais, como mogno, copaíba e andiroba. Assim, produz-se alimento ao mesmo tempo em que se regenera o solo e a floresta. Então, olha só que interessante, né? Então, não prejudica nem o solo, nem as plantas, e ainda é utilizado, não é? Aí tem um vídeo aí, se você quiser saber um pouquinho mais, você pode acessar esse vídeo aí, certo? Continuando. Mãos à obra agora, sua vez, não é mesmo? Então, olha só, observe as imagens a seguir e indique quais recursos são renováveis e quais não são renováveis. Então, você vai ver aí, a água é um recurso renovável ou não renovável? Se você tiver dúvida, volta na leitura. Aliás, você tem que voltar nessa leitura, fazer a releitura, marcar, né, os pontos relevantes para que você entenda. Porque não é só a tia Maura fazendo leitura, explicando aqui. Você precisa, né, se concentrar, depois fazer essa releitura para que você realmente internalize isso, aprenda, tá? Bem tranquilo, certo? A número 2. Muitas atividades humanas utilizam recursos não renováveis. Explique o que pode acontecer se esse uso não for bem planejado. Então, veja bem, o que pode acontecer se eu ficar usando os recursos não renováveis? O que pode acontecer, né? Com o planeta, com as nossas gerações futuras, enfim. É bem tranquilo de você fazer isso aí. A número 3, complete as frases com as palavras e expressões dos quadros a seguir. Então, você vai usar essas palavras e completar as frases. Lembra que a tia Mauro sempre fala assim, ó, lê o exercício inteiro primeiro, não vai saindo, pegando e já colocando as palavras, não. Lê todas as frases, entenda primeiro o exercício, verifique o espaço, como que você vai escrever, se a letra é maiúscula ou não, por que que a letra é maiúscula, por que que não é. Lembra disso? A gente não pode esquecer, tá? Então, número 4. Leia as situações a seguir. Tá.
Daí, você vai indicar, letra A, indique se o recurso usado é renovável ou não. Então, aí tem a frase 1. Lata do suco de Paulo foi feita de alumínio. Então, essa latinha de alumínio, ela é um recurso renovável ou não e por quê? Aí você explica, tá? Carteira da escola é feita de madeira. Então, madeira é um recurso renovável? Não, e por quê? Como você poderia aproveitar ou não? Amanda abasteceu o carro com gasolina. Mesmo jeito, é um recurso renovável ou não? Por quê? O que causa? O que poderia ser feito? Também você pode acrescentar aí. Se bem que você está vendo que o espaço é pequeno, por isso que eu te mostro. Leia o exercício inteiro primeiro, verifique o espaço que você tem, porque você vai ver se a sua letra vai ter que ser diminuída, ou você vai ter que acrescentar um pouquinho do lado, enfim, não se preocupe. O importante é que você faça. E quando a tia colocar o gabarito, você tem que perceber se o seu está compatível, semelhante. Se tiver faltando alguma coisa, você acrescenta. Se não, beleza? Aí corrige, coloca certinho. Certinho? Então, vamos continuando. Número 5. Analise as alternativas a seguir e assinale aquela que indica o uso sustentável de recursos. Então, bem claro também, leiam todas, depois você escolhe uma. Número 6. No Brasil, a maior parte da energia elétrica é gerada em hidroelétricas. Com relação à emissão de gases do efeito estufa, compare essa forma de gerar energia com as usinas solares e eólicas. Então, você vai escrever o quê? Primeiro, você já sabe o que é usina solar e eólica, e também a hidrelétrica. O que você vai voltar lá, ler sobre elas de novo, quais as consequências que elas trazem? Porque lembra que elas têm vantagens e desvantagens, certo? Em relação à hidroelétrica, combinado? Leia a tirinha e responda as perguntas a seguir. Não se esqueça, com a leitura de tirinhas, né? Leia a parte verbal, que tem a linguagem verbal e a que não, a linguagem não verbal, para que você entenda a situação, certo? Porque a própria expressão facial e corporal dos personagens, o ambiente, te indica, né? Você vai ter facilidade para que você entenda aquilo que você está lendo. E lembre-se daquilo que a tia Maura ensinou para vocês. Rabisquem o enunciado no bom sentido, lembra? Riscar as palavras mais importantes do enunciado, para que você realmente tenha certeza daquilo que você vai fazer. Terminou, já sabe, fazer autocorreção, para ver se não está faltando nada. Aí vem uma perguntinha. O que é efeito estufa ao qual o garoto se refere? Por que ele é importante para o planeta? Então, veja lá. Leiam bem a historinha. Quais são os poluentes que emitimos que aumentam o efeito estufa? Também vocês já sabem disso. A próxima página. Qual é a relação entre o aumento do efeito estufa e o derretimento das calotas polares? Explique a relação entre o uso do carro e o aumento do efeito estufa, indicada pela mãe do garoto no último quadrinho. Então, lá de novo, relê a historinha. Tá. Aqui o número 8 pede assim, ó. Em nosso país, há várias organizações que promovem a conservação do meio ambiente, como algumas ONGs, universidades e institutos. Aí pede para você formar grupo, só que você não vai fazer grupo, né? Você vai fazer sozinho. E faça uma pesquisa a respeito dessas instituições. Então, é sobre ONGs e instituições. Você vai selecionar uma dessas e reunir as seguintes informações sobre ela. Qual é o nome, local de atuação, onde elas fazem, atividades desenvolvidas. Você vai fazer isso no seu caderno de ciências, tá? Então, essas ONGs são que cuidam do planeta, tá lembrado, né? Então, tá. São ONGs que têm projetos para ajudar o meio ambiente, tá? Depois você vai escrever o que mais chamou a sua atenção no caso, que é desenvolvido pela essa organização. Depois, com a ajuda dos colegas, monte um cartaz e apresente as informações para o restante da turma. Nesse caso, você não vai fazer o cartaz, você vai fazer a pesquisa com esses quatro itens lá no seu caderno, né? Você vai fazer em forma de um textinho. E depois,
Se sobrar espaço, eu acho que não vai sobrar, você pode fazer o cartazinho no seu próprio caderno, tá? Se o espaço for pequeno, você pode passar para outra folha, não tem problema, tá? Passa no caderno, certinho? Aí depois pede para você preparar o cartaz de forma que ele fique atrativo. Utilize textos curtos, exercitando a habilidade de sintetizar as informações. Escolha com cuidado as imagens, garantindo que elas representam aquilo que o seu grupo gostaria de mostrar. Ao fazer a apresentação para a sala, procure falar com calma, facilitar o entendimento. Bom, isso a gente não vai fazer agora, você vai fazer depois. No seu próprio caderno, você vai fazer esse cartaz, né? Mostrando o que você gostaria que acontecesse no seu planeta. Ou você pode fazer também um cartaz com atitudes que podem ajudar o seu planeta. Combinado? Pode colar a imagem? Pode. Pode desenhar? Pode. O importante é que você faça com capricho. Lembra que a tia Laura falou em relação a desenho? Eu faço o desenho do jeito que eu consigo fazer, tá? Não se preocupe, mas pinte, deixa esse cartaz bem atrativo, para que as pessoas vejam, né, e sintam vontade de ler, achem interessante, colorido, né? Tem que ter verde nesse cartaz, com certeza, né? Porque vai falar sobre o planeta, sobre o ambiente, né? O que a gente pode fazer. Combinado? Combinado, então. Aposto no potencial de vocês. Aí a gente termina aqui, né? Os recursos naturais são essenciais para a vida humana, todo mundo já sabe. Por isso, devemos utilizá-los de forma o quê? Consciente. Aí você vai completar as lacunas das frases que compõem o infográfico a seguir. O infográfico é um tipo de cartaz. Aí vem, os recursos naturais podem ser tais e tais, né? O uso dos recursos naturais e as atividades humanas podem causar vários para os ambientes. Foi o que a tia Mara sempre fala. Olha, primeiro leia o exercício inteiro, para que você entenda, para que você conheça o espaço que ele tem, o que você vai fazer. Veja bem que aqui tem algumas ideias para você fazer no seu cartaz sobre a proteção do meio ambiente. Quem sabe você pode utilizar uma dessas, certo? Mas se você for desenhar, crie o seu. Vocês são muito criativos. Eu lembro que lá na sala, e nas outras salas também, das outras professoras, a Chamora sempre vê os desenhos expostos lá, e vocês são muito criativos, tem muita coisa boa para mostrar, certinho? Então, por hoje é só, façam com bastante carinho, façam a releitura novamente e não deixe de estudar, tá? Não pode perder o ritmo, certinho? Então, um abraço, até mais e fique com Deus.